Amados, vamos abrir as nossas Bíblias, sentados mesmo como os irmãos se encontram, e no seu lar, aí quem está acompanhando, abra sua Bíblia também, Evangelho de Mateus, capítulo 27, versos de 1 a 5. Mateus, capítulo 27, versos de 1 a 5. Assim nos diz a palavra do Senhor, Mateus 27, de 1 a 5, amém? Todos encontraram? Amém? Assim nos diz a palavra do Senhor, ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Erros que cometemos. Senhor, abre os nossos olhos para entendermos a Tua palavra. Fala aos nossos corações. E, ó Deus, não apenas sejamos ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, aplicando aos nossos corações a nossa maneira de ser e agir. Usa-nos conforme o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Amados, sem dúvida, Judas, o discípulo traidor de Jesus, é um dos personagens mais incompreendidos na Bíblia. Nós temos, inclusive, na semana da Páscoa, o sábado de Aleluia chamado, e a figura do Judas serve para descarregar mágoa de muita gente, na malhação do Judas. Isso faz bem para a pessoa que assim o faz, descarrega a sua mágoa, mas não tem nada a ver com a história real. Na verdade é que ninguém consegue entender como é que uma pessoa que viveu aos pés do Mestre Jesus, que por 3 anos esteve na companhia de Jesus, presenciando a realização dos seus milagres, recebendo os seus ensinamentos, suas orientações, enfim, desfrutando de tudo aquilo que ele pôde desfrutar na companhia do Mestre. E como pode um homem desse tomar uma atitude de trair o seu próprio Mestre? Como pode isso? Isso que muitas vezes não entendemos, não aceitamos. Judas é indesculpável em um ato como este. Não podemos entender. Nós só esquecemos um detalhe muito importante. Judas era sujeito às mesmas falhas que eu e você cometemos. Os mesmos erros. Aliás, nós temos uma tendência de sempre condenar o erro do outro. Sempre achar que o outro fez coisas absurdas. Mas nem sempre temos o mesmo olhar para voltar a nós mesmos e ver os erros que nós cometemos. E ver que o outro cometeu o mesmo erro que eu e você poderia cometer também. Mesma forma. Quando nós temos este olhar, a nossa visão crítica é completamente diferente, sem nenhuma dúvida. O escritor sacro Augusto Cury, psiquiatra cristão, ex-ateu, declarado, que zombava de Deus, ridicularizava o Senhor Jesus, mas encontrou nesse mesmo Cristo que ele difamava, que ele odiava até, ele encontrou nesse Cristo a redenção dos seus pecados, o perdão, a alegria da salvação.
E ele escreveu muitos livros, ele tem muitos livros escritos nesta área sobre Jesus. E falando sobre as características dos discípulos, ele diz que Judas era aparentemente o mais equilibrado entre eles. Aliás, Salomão diz que até o tolo passa por sábio quando está calado. Muitas vezes nós abrimos a boca, revelamos coisas que não deveriam. Se tivesse calado, as pessoas teriam uma outra impressão a nosso respeito. E Judas era uma dessas pessoas. Nós vamos ver várias vezes Jesus repreendendo a Pedro, repreendendo João, repreendendo aos outros discípulos, mas eu não encontro nas narrativas dos evangelistas nenhum momento Jesus repreendendo Judas, indiretamente. Parecia uma pessoa calma, tranquila, uma pessoa sossegada. A única vez que Jesus chama a atenção de Judas diretamente foi exatamente quando comunica que ele iria traí-lo. Como Jesus fez com Pedro, dizendo que ele iria negar, e Pedro, eu não, jamais farei isso, eu sou leal a ti, jamais te negarei. Mas Jesus já sabia do que aconteceria com Pedro e diz, você vai me negar. Assim também falou com Judas, e muita gente diz que Deus escolheu Judas já para ser a pessoa, por isso que diz, ele é o Judas, escolheu Judas. Não, Jesus chamou 12 discípulos, dentre eles um que não olhou para Jesus, que olhou para si mesmo. Havia um problema sério na personalidade de Judas, ele não era uma pessoa transparente. Tem gente que é até demais, A pessoa já sabe quem é, quando vai falar alguma coisa, já sabe o que vai dizer. Mas muita gente é uma incógnita. Você não sabe o que se passa na sua mente, na sua cabeça. Você é uma pessoa sempre calada, sempre olhando as coisas, mas não fala nada. Então, é uma incógnita saber essa pessoa. Judas era assim, não era de muito falar, não era uma pessoa transparente. Mas antes de trair a Jesus, na verdade, ele trai a si mesmo. Ele trai o seu próprio amor à vida. Ele começa a pensar praticamente só no material. A sua visão estava voltada para o material. A análise da personalidade de Judas mostra que era uma pessoa egocêntrica, ou seja, voltada para dentro de si mesmo. Era uma pessoa que só via ela no mundo e os interesses eram voltados para ela. E nós temos tanta gente assim que o restante que se vire. Eu quero cuidar de mim. Lembra até daquele personagem humorístico, que dizia, eu quero me arrumar, não importava a população, eu quero me arrumar. Então tem muita gente assim que olha para si. Judas, no seu mundo, ele estava voltado para ele mesmo, para aquilo que ele observava, para aquilo que ele queria fazer. Mas ao mesmo tempo ele era autopunitivo, ele se punia a si mesmo, ele estava aprisionado no calabouço. As pessoas que não conseguem abrir o seu coração, elas são geralmente pessoas que sofrem muito, pessoas angustiadas, pessoas deprimidas. Os suicídios acontecem muito mais com essas pessoas, que são trancadas em si mesmas. Elas se punem a si mesmas e, consequentemente, não têm uma capacidade de reagir. Se você analisar, a traição de Judas não foi maior do que a traição de Pedro. Pedro traiu Jesus de igual forma. Assim como Judas entregou Jesus para ser preso, Pedro estava no meio dos algozes de Jesus e negando, você é um deles. Não sou. E diz o texto que na última vez em que ele é questionado, ele começa a praguejar, entendeu? Começa a falar bobagem, dizer, eu não tenho nada a ver com essa história. Qual é a diferença, então, entre um e outro? A diferença é que Pedro, quando ele se depara com a realidade, quando ele é confrontado com Jesus e ele lembra das palavras de Jesus, diz o texto que ele chora amargamente. Ele se arrepende profundamente e chora. E depois, quando Jesus o procura e diz, Pedro, tu me amas? E 3 vezes Jesus pergunta e ele diz, tu sabes que eu te amo. Diz os teólogos que a primeira e segunda vez ele diz, tu sabes que eu gosto de ti, Senhor. Mas Jesus fez uma pergunta mais profunda, tu me amas? Então ele diz, tu sabes que eu te amo. Muitos de nós gostam de Jesus, muitas pessoas amam a Jesus no sentido de apreciar o Mestre, de apreciar seus ensinamentos.
mas não ama verdadeiramente ao ponto de renunciar à vida por amor a Jesus, de renunciar à sua vontade por amor a Jesus, de renunciar aos seus ideais por amor a Jesus. Nós temos na nossa junta de missões nacionais um casal de missionários que coordena missões nos ribeirinhos da Amazônia. Aquele jovem casal, médicos, dentistas, se formaram com grandes sonhos, montaram uma clínica no centro de São Paulo, uma clínica que estava indo a todo vapor. De repente, eles fazem uma viagem missionária à Amazônia e eles descobrem que a clínica não tem validade para eles, que o valor para eles é dar a sua vida para a pregação do Evangelho. Eles abandonam tudo e estão lá na Amazônia, coordenando aquele trabalho missionário ali. Oremos pelo pastor André e Germana, os jovens de Deus. Mas eles tiveram que renunciar aos seus ideais, renunciar os seus planos, os seus sonhos, tudo aquilo que eles sonharam durante os anos de faculdade. E agora com a sua clínica instalada, mas eles renunciam. Porque quando Jesus diz, André, Germana, vocês me amam ao ponto de renunciar a tudo por amor a mim, eles disseram sim e assim o fizeram. Então foi isso que Jesus perguntou a Pedro e foi o que Pedro respondeu, eu te amo. E ao invés disso, Judas, ao invés de confrontar a realidade, olhar para Jesus, ele vai buscar no suicídio a resposta para o seu desespero, para a sua angústia. Ele vai e se enforca. Enquanto Judas, imerso em seus conflitos, não conseguiu superar o sentimento de culpa. A experiência vivida por Judas nos mostra pelo menos 4 equívocos por ele cometidos, que poderiam ter sido corrigidos se tivesse assumido uma postura diferente da que assumiu. Erros, como disse, que nós, sem perceber, podemos estar cometendo, estarmos assim agindo, de maneiras proporcionais, mas podemos estar cometendo esses mesmos erros. Vejamos então, primeiro erro de Judas, pensar que poderia viver sem Jesus. Quantos pensam que podem ter uma vida independente de Jesus? Quantos membros de igreja que acham que não precisam da igreja? Que podem adorar a Deus em suas casas, na sua maneira. Não estou me referindo àqueles que estão online e que estão também adorando ao Senhor. Estou me referindo àqueles que nem sequer adentram ao canal para acompanhar, nem durante o culto e nem depois. Se perguntar quem pregou no domingo anterior, não sabe dizer. Se acompanhou, não sabe. Por quê? Inconscientemente, muitos não fazem de forma consciente, mas inconscientemente pensam que podem viver a sua vida se auto-administrando, sem precisar que Jesus dirija a sua vida. 3 anos na companhia do Mestre não foram suficientes para que Judas entendesse que não há outra alternativa a não ser Jesus. Certamente Judas estava presente naquele momento quando os discípulos, os seguidores de Jesus, começaram a abandonar a Jesus. Quando Jesus disse que o discurso era muito duro, estava falando e eles disseram que era muito duro, muito pesado o discurso e começaram a se retirar. Certamente Judas estava presente quando Jesus falou aos discípulos, vocês querem se retirar também? E Pedro, aquele mesmo que viria a negar, ele disse, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, nós sabemos que tu és o Filho de Deus, para quem iremos nós? Pedro sabia que não havia alternativa, não tinha para onde ir, a não ser Jesus. Os discípulos sabiam disso, pela sua experiência, pela sua convivência, pelo seu aprendizado, pelo acompanhamento a Jesus naquele período em que esteve com eles.
observando os milagres, o agir de Jesus, a palavra de autoridade de Jesus, Pedro podia falar convicto: para quem iremos nós? E nós podemos fazer isto, pela nossa experiência de conversão, experiência de salvação, experiência de santificação, experiência de comunhão com Deus. Nós podemos perceber que não há alternativa a não ser Jesus. E aqueles que não conhecem a Jesus como Salvador pessoal precisam olhar em nós e ver essa convicção, sentir em nossas palavras esta convicção de que não há alternativa a não ser Jesus Cristo. Judas, na verdade, ele vivia na dependência de Jesus, mas não submisso a Jesus. Ele dependia de Jesus, mas não lhe obedecia. Quantas vezes isso acontece conosco também? Nós seguimos a Jesus, nós servimos a Jesus, mas nós fazemos realmente a sua vontade? É algo que nós temos que nos examinar a cada dia, que nós temos que refletir a cada dia. Não é autocobrança, não, mas é um autoexame. É chegar no final do dia e olhar o dia e dizer: Senhor, em que eu te glorifiquei nesse dia? Ou em que eu maculei o teu nome? Em que eu desonrei o teu nome? E poder se prostrar diante do Senhor, como diz aquele hino que nós entoamos ao fim do dia: e após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. É aquele momento de refletir, analisar, ver o que fez de errado e dizer: Senhor, eu não queria te magoar, não queria te ferir, me perdoa. Como o hino que nós cantamos: perdoa-me, Senhor. E podermos então agradecer a Deus as bênçãos, louvar o Senhor e dormir em paz. E no dia seguinte poder dizer: Senhor, abençoa-me nesse dia. Sua primeira oração ao levantar: Senhor, dirige os meus passos, dirige a minha vida. Mas tem gente que levanta como se fosse não sei nem o quê, levanta, já vai logo, começa o seu dia e termina do jeito que faz. Depois disso: eu sirvo ao Senhor, eu amo ao Senhor. Não. Você não ama verdadeiramente. A sua vida não está nas mãos do Senhor como você pensa. Temos que fazer esta reflexão. Os objetivos de Judas eram conflitantes. A sua vida era conflitante. Ele não sabia muito bem o que queria. Quando em Betânia uma mulher lavou os pés, ungiu os pés de Jesus com bálsamo, o perfume encheu a casa. Diz os evangelistas que foi Judas que inflamou os outros aquela questão com Jesus: poderíamos vender por 300 denários, dar aos pobres. Qual era o amor que havia pelos pobres? O evangelista João, ele acrescenta que Judas expressou essa preocupação não porque tivesse cuidado com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o dinheiro que era lançado na bolsa. Ele era o tesoureiro do grupo. Então ele estava preocupado ali, não era com o dinheiro que foi gasto naquele bálsamo e colocado aos pés de Jesus, mas ele olhou o dinheiro: quanto perdi, esse dinheiro tivesse na minha bolsa, era outra coisa. Não há valor, não tem preço aquilo que nós oferecemos ao nosso Deus. Não há preço aquilo que nós oferecemos ao nosso Deus. Queridos, há irmãos que acham que dar uma oferta para missões, que dar uma oferta para uma campanha na igreja, que comprar uma peça de roupa numa campanha de agasalho, como essa que estamos vivendo, não tem em casa, mas vai comprar e dar, ou coisa semelhante, é um absurdo. Mas é capaz de ir num restaurante, gastar uma grana lá com comida que não precisava gastar. Confesso, estou sozinho em casa, hoje eu fui tentado a ir ao restaurante. Fui domingo passado, mas hoje fui tentado a ir novamente. Falei: estou ficando habituado, esse dinheiro pode ser útil em outra coisa. Fui fazer minha comida em casa, fiz uma comida daquela maneira, mas bem gostosa ao meu gosto. Me satisfez, me atendeu grandemente. Não sabe, minha esposa resolveu tirar umas férias, né? Ficou um tempo fora, aí só volta no começo de agosto. 3 de agosto que ela vai estar de volta, não é esse castigo até lá. Mas tá bom, em tudo dai graças, né?
Então, o que acontece? Muitas vezes nós fechamos a nossa mão, nós valorizamos o dinheiro. Meus queridos irmãos, amados, nada é nosso. O salmista diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo que nele habita. Queridos, quando nós trazemos ao gasofilaço o dízimo do Senhor, nós não estamos fazendo nada mais, só apenas devolvendo uma parte daquilo que Ele nos deu. Quando nós entregamos uma oferta ou ajudamos alguém, estamos apenas compartilhando aquilo que o Senhor nos deu. Não é que nós vamos fazer caridade, obras de caridade, entregar uma oferta para Deus para receber aqui. Entrega com a mão direita, quer receber com a esquerda ou vice-versa. Não é negociata. Mas o certo é que a palavra de Deus diz, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E a promessa do Senhor é, dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, vos deitarão no celeiro. A mão que está aberta para dar é a mesma que está aberta para receber. E quando o salmista diz, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, ele está dizendo não é aquele que é perfeito, que é bom, não. Ele está dizendo que é aquele que age com justiça, principalmente naquilo que vem de Deus, no que Deus orienta. Aquele que teme ao Senhor. E em toda a Bíblia nós encontramos a afirmação, quem teme ao Senhor, bem-aventurado, aquele que tem, bem-aventurado o que abre a sua mão. Então, é bênção do Senhor o privilégio que nós temos de poder contribuir. Tem uma campanha na igreja, mais uma campanha, de novo, tem que contribuir de novo. Não, meu irmão. Nós temos um irmão na igreja, que não quero citar o nome, mas eu acompanho o amor deste irmão. Como ele está sempre pronto a cooperar. Tesoureiro que eu diga, mas não vai dizer também o que ele pede para não dizer. Mas o quanto ele tem abençoado a igreja, os irmãos nem imaginam. E assim nós temos nas igrejas, de modo geral, pessoas que abençoam a igreja, nós nem sabemos. E Deus multiplica a sua vida cada vez mais, multiplica a cada vez. Judas estava ali preocupado naquele momento em que a mulher ungia os pés de Jesus. Esse dinheiro poderia dar aos pobres. Ele estava pensando em pobre? Nada, estava pensando nele. Judas não precisava de Jesus. A sua visão era outra. Por isso ele achou que não precisava e cometeu um tremendo erro. Um segundo erro que ele comete, ele acredita que o pecado cometido não teria consequência. Não tem nada não, coisa simples. Eu vejo muita gente cometer pecado maior. E daí que você vê muita gente cometer pecado maior? O que você tem a ver com o pecado do outro? Tem a ver com o seu. O outro cometeu pecado maior, você sabe as consequências dele? Que vem sobre ele? Você quer as mesmas consequências do pecado maior que ele cometeu? Então Judas, ele se acostumou com o pecado, ele foi se tornando insensível. Ele foi se tornando insensível, foi fazendo aquilo que passou a ser normal. Aliás, eu falei aqui domingo passado que a mentira, quando ela é dita muitas vezes, ela acaba sendo recebida como verdade. Por isso que a maledicência se expande. Porque ela é contada a um, contada a outro, contada a outro. Quando ela chega lá, é recebida como verdade. E aí ocorrem aquelas reações, conforme nós falamos nessa manhã. Porque a pessoa se acostuma em fazer a coisa errada e acha que é certa. Cuidado, meus irmãos. Às vezes coisas pequenas, mínimas, que nós achamos que não tem nada a ver. Essa coisa que não tem nada a ver, vai germinando na nossa vida, vai crescendo, vai fermentando e vai se tornando algo que nos torna insensível diante de Deus. Judas foi se tornando cada vez mais, ele ignorava as consequências que o pecado poderia lhe trazer, ele não media as consequências dos seus atos.
Jesus afirmou que todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Nós lemos em João 8,34. O evangelista Mateus registra o fato de que após a repreensão de Judas, ao pensamento egoísta, em particular de Judas, ele foi aos principais sacerdotes para entregar Jesus. Vender Jesus por 30 moedas de prata. Tenho a impressão que Judas, ao entregar Jesus, ele não tinha, na verdade, a intenção de ver Jesus morto ou preso ou alguma coisa da natureza. Tenho a impressão que Judas pensou o seguinte: o mestre é bom de milagre. Eu vendo, os fariseus vão prendê-lo, ele dá um jeito, se livra desta, e eu embolso minhas 30 moedas de prata. Eu imagino que tenha sido esse o pensamento. Porque ele via, muitas vezes, os fariseus chegar para prender Jesus, Jesus sair no meio deles e ir embora. Não era chegada a hora. Judas via isto. Então ele diz, não vai se deixar prender. Igual Sansão com seus longos cabelos e a sua força, que vinham os inimigos e ele superava. Mas ele se acostumou ao pecado, tanto que Dalila, quando desafia a que ele diga o segredo da sua força, ele já estava pensando, disse, quando chegar alguém aqui, eu faço a mesma coisa. E dorme no colo de Dalila, tem o seu cabelo cortado. E quando chegam os filisteus para prender, ele se levanta, mas cadê a sua força? Tinha ido embora. Não havia mais força. Judas talvez pensasse isto. Ele não mediu as consequências. E aí ele comete um terceiro erro. Achar que o seu pecado não teria perdão. Esse é o problema. Observe que, em primeiro lugar, ele quer ver sem Jesus. Em segundo lugar, ele está indiferente. Em terceiro lugar, ele agora acha que o seu pecado não tem perdão. E é esta a arma de Satanás. Primeiro, ele engana, dizendo que não tem nada a ver. E depois, ele tenta convencer a pessoa de que não adianta pedir perdão, que não há perdão para ele. Observe que o remorso de Judas foi maior do que o seu arrependimento. Ele não demonstrou arrependimento. Pelo contrário, ele expressou remorso. Remorso não é o mesmo que arrependimento. Remorso é sentir tristeza, mas continua o pecado. Arrependimento é quebrantamento e volta para Deus. Em quarto lugar, qual foi o quarto erro de Judas? Não ir a Jesus para pedir perdão. Ao invés de ir a Jesus, Judas vai buscar na morte a solução. Queridos, o homem não é condenado ao inferno pelos seus erros. O homem não é condenado ao inferno pelos seus pecados cometidos. Não é isso que vai levar o homem ao inferno. O que vai levar o homem pecador ao inferno é a sua relutância em confessar a Jesus os seus pecados para dele obter perdão. O que levou Judas à forca não foi
pecado que ele cometeu, a traição dele, o que levou Judas à forca, foi o fato de que, ao invés de se prostrar aos pés de Jesus, ele preferiu enforcar-se. Ele conhecia quem era Jesus. Ele sabia quem era Jesus. Ele viu muitas vezes Jesus perdoando pecados. Ele sabia a quem havia seguido durante todo esse período. Não havia razão para fazer isso. A imensa maioria da população está caminhando para o inferno, não é porque Deus quer condená-los. Não é por causa dos seus pecados, mas porque não vão a Jesus buscar a cura. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, mas não querem vir a mim para terem vida. Foi o que disse Jesus aos fariseus. Olha o próximo versículo aí. Vamos lá. Concluindo. Judas errou. E errou quando pensou que poderia viver sem Jesus. João 15,5 diz: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Segue, Tiago. Judas errou quando acreditou que o pecado cometido não traria consequências. O salário do pecado é a morte. Segue. Judas errou quando acreditou que o seu pecado não teria perdão. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Judas errou quando não foi a Jesus buscar o perdão. Em João 6,37, Jesus diz: quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você pode evitar os erros que Judas cometeu. Você pode evitar. Quais são os passos que o pecador pode tomar? Primeiro, reconheça sinceramente que é pecador. Essa decisão é sua. Essa decisão é pessoal. Você tem que olhar para dentro de si mesmo. E aqui eu estou falando para crentes e não crentes. Se você já é salvo em Cristo Jesus, é uma nova criatura, você precisa reconhecer que é humano e que também é pecador. A diferença é que você é um pecador remido pelo sangue de Jesus. Você é um pecador justificado pelo sangue de Jesus. Mas aquele que ainda não entregou a vida a Jesus precisa ter a humildade para reconhecer que precisa de Jesus, que não pode, que não tem vida sem Ele. Que precisa renunciar ao pecado e entregar sua vida por completo a Jesus. Então, reconheça isso. Em segundo lugar, deseje ardentemente ser salvo. Tem muita gente que, além de não conhecer Jesus, não tem desejo de salvação. E muitas vezes nós que podemos compartilhar, podemos levar essas pessoas a conhecerem, a sentir esse desejo, nós não falamos de Jesus para essas pessoas.
e muitas vezes sequer oramos por elas. E muitas dessas pessoas estão em nossa família, entre os nossos familiares. Nós sabemos que o fulano é incrédulo, não crê em Jesus Cristo como Salvador pessoal, muitas vezes até blasfemo de Jesus, e simplesmente aquele ali vai para o inferno. Nós já condenamos, mas não oramos, não clamamos ao Senhor pedindo misericórdia. Então precisamos também, de igual modo, desejar sinceramente a própria salvação, mas também desejar a salvação do outro. Desejar ver o outro salvo. Em terceiro lugar, confesse sinceramente os seus pecados a Jesus e receba-o como Salvador pessoal. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E Jesus diz em João 6,37, tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim eu jamais rejeitarei. E nós sabemos disso, porque nós fomos a Jesus, porque nós chegamos a Ele, e nós recebemos dEle o perdão, recebemos dEle a salvação, recebemos dEle a alegria perene, recebemos dEle o gozo da vida, recebemos dEle o privilégio de comunhão e comunicação direta com Deus através dEle. Recebemos todos os tesouros celestiais, recebemos a promessa firme da vida eterna nos céus e vivemos nessa promessa. Nós podemos testemunhar desse amor. Precisamos confessar sinceramente a Jesus e aceitá-lo como Salvador e Senhor, porque muitos aceitaram Jesus como Salvador, mas não o aceitaram como Senhor da sua vida. Aceitar como Salvador é dizer, Jesus é o meu Salvador, tudo bem. Aceitar como Senhor é dizer, minha vida pertence a Ele e Ele é Senhor sobre a minha vida, porque eu me rendi a Ele. Você já se rendeu completamente a Jesus? Você já entregou a sua vida por completo a Jesus? A Bíblia diz que hoje é o dia aceitável, é o dia da salvação, é hoje, não é amanhã, não é depois. Então, se há alguém aqui e que está me ouvindo através do nosso canal no YouTube, que ainda não teve uma experiência real de salvação em Jesus, siga esses 3 passos. Reconheça que precisa de Jesus, reconheça o seu pecado, confesse, entregue a sua vida a Jesus. Curva a sua fronte, vamos falar com o nosso Deus. Não sei se há alguém aqui nesta noite que ainda não entregou a sua vida a Jesus e gostaria de fazer essa entrega hoje, de poder consagrar. Não sei se alguém que vai me ouvir essa mensagem posteriormente gostaria de dizer, Senhor, eu preciso de Ti, eu confesso o meu pecado, eu entrego a minha vida a Ti. Mas seja aqui presente, seja onde for, que você tome essa decisão por Jesus, que você entregue a sua vida a Jesus por completo. Permita que Ele seja Senhor sobre a sua vida. Experimente a maior alegria, o maior gozo que alguém pode almejar. Estar na presença de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por Tua palavra, por nos falar de maneira tão preciosa, tão edificante. Pedimos que o Senhor aplique aos nossos corações e nos faça, Pai, compreender verdadeiramente. Pai, eu quero clamar ao Senhor por cada um de nós, a começar do pregador. Se há algo errado em nossas vidas, Pai, que não Te agrada, nós queremos expressar o nosso arrependimento, porque sabemos que o Senhor nos perdoa. A Tua palavra assim nos garante que se nós confessarmos, nós temos o perdão. E nós sabemos que somos frágeis e que precisamos da graça e da bondade do Senhor. Deus, se há alguém aqui nessa noite que ainda não teve uma experiência real de salvação, mas quer entregar a sua vida a Jesus, toca no seu coração agora, Pai, que o Teu Espírito possa estar operando na sua vida, fazendo com que corajosamente tome essa decisão e se entregue por completo a Ti. Não faça como Judas, não cometa os erros que Judas cometeu, mas possa, Deus, acertar olhando para Jesus.
Nós te louvamos, te agradecemos por isso. Em nome de Jesus.